Se Serra se engaja na campanha de Aécio e percorre o Brasil, ou sei lá, ou São Paulo, e realmente entra na campanha, ele ajuda? Eu tendo a... Nunca testei essa hipótese objetivamente até agora, em termos de investigação, de pesquisa e tal. Mas creio que sim, porque você tem um partido mais unido, com as suas forças trabalhando lado a lado, imagino que sim. Mas para te responder objetivamente, teria que avaliar esse cenário, coisa que eu ainda não fiz. Se ele vier a ser candidato por outro partido, é bom ou ruim para o cenário eleitoral do ano que vem para a oposição? Acho que para a oposição como um todo, quanto mais nomes você tiver capazes de atrair o eleitor por uma alternativa de oposição, melhor. Não é à toa que quem está no governo hoje, o PT, tem procurado exatamente evitar ter muitas candidaturas de oposição. Então, isso é uma coisa matemática mesmo. Quanto mais candidaturas de oposição você tiver, mais chance você tem de ter segundo turno, né? Mais chance você tem de ter mais votos no campo de oposição. Mas no caso de José Serra, que também hoje é tucano, essa diáspora no PSDB eventual, um sendo candidato por um partido, outro ficando no PSDB, no caso Aécio, aí essa vantagem matemática também é benéfica para a oposição? Para a oposição ou para o PSDB? Para o PSDB e para a oposição em geral. Olha, para a oposição em geral, assim, aí eu estou meu raciocínio puramente matemático, né? Diria que sim. Independente, se você me perguntar, não só do Serra, se perguntar outra figura de oposição de outro partido, bom, se o PPS quiser ter candidato próprio, se outro partido que está no campo da oposição agora resolver ter candidato próprio, isso é positivo? Bom, se são candidatos que têm algum tipo de nicho eleitoral minimamente relevante, claro que sim, porque você tende a garantir mais votos para a oposição. Mas para o PSDB certo? em particular? Para o PSDB, eu acho que, na verdade, aparecer como um partido que está unido, acho que é mais positivo do que ter líderes que são importantes trabalhando em partidos separados. Acho que para o PSDB tem a impressão que é melhor que esteja todo mundo junto no mesmo barco. Eu não acho que haja uma diferença de essência em relação ao compromisso social entre PT e PSDB. Esse é um ponto. Como é que isso aconteceu historicamente? Acho que o PSDB perdeu a sua identidade popular quando se fala nacionalmente, que regionalmente o PSDB continua muito forte, muito capaz de vencer eleições, localmente também nos municípios, mas nacionalmente acabou de alguma maneira se configurando uma imagem de um partido que não está tão comprometido assim com a agenda social e de um partido que talvez tivesse mais compromissos com a elite, digamos assim, né? Essa é a imagem que o eleitor mediano brasileiro passou a ter do PSDB nos últimos anos. Por que aconteceu isso? Acho que primeiro, pelo PSDB não estar mais na presidência. Então, quem está exercitando a presidência da República é o PT. E durante os últimos 10 anos, houve uma melhoria de vida de uma parcela importante da população. Então, se atribui isso a quê? É normal que se atribua a quem está gerindo o país nesse momento. Então, o PT naturalmente se beneficiou disso. Se beneficiou disso, e o PSDB, por definição, já estava mais distante e era exatamente quem antecedeu o PT. Deixa eu problematizar. Veja só, o PT, enquanto não esteve no governo, sempre teve essa imagem de que, entrando no governo, iria cuidar do social. Não, mas também tinha a imagem de radical, também tinha a imagem de oposição por oposição, também tinha uma série de coisas negativas que ele só conseguiu desconstruir quando teve a chance de ter uma eleição de mudança pela frente e aproveitar bem a oportunidade que teve. Então é normal que você padeça de alguns males quando você está na oposição, particularmente porque a sua história também passa a ser contada com alguma eficiência por aqueles que estão no exercício do poder, né? Que acho que é algo também que aconteceu ao PSDB. Parte o PT conseguiu fazer isso com alguma competência nos últimos anos, né? Manifestar sempre como ele via o PSDB, como via o passado do país. Então, parte da nossa tarefa agora é exatamente, de alguma maneira, atualizar a imagem do PSDB, né? Mensalão, que impacto vai ter no ano que vem na eleição? Não creio que tenha muito impacto, assim como já não teve no passado. A gente acabou de sair de uma eleição em 2012, em que você teve todo o teatro, no bom sentido da palavra, né? Mas todo o drama
né, público do julgamento acontecendo diante da televisão, e eu não vi nenhuma candidatura do PT sendo prejudicada por conta disso. Ou seja, o mensalão não tem impacto significativo no ano que vem? Na minha opinião, acho que tem uma sobrevalorização enorme em relação a isso. E basta você ver a experiência recente. Lembre 2012. Desde 2012 teve um impacto tão grande assim. Talvez seja ineficaz a candidatura da oposição, no caso do PSDB, citar o caso do mensalão, portanto. Mas você tem distinções aí, né? Acho que o mensalão é um episódio importante para o país, Claro. né? Tanto em relação ao passado recente do país, como também que país você quer, né? Mas é um Então, tema que merece estar na propaganda do PSDB, do senador Aécio Neves? se você pensar no efeito estritamente eleitoral, talvez não. Mas uma eleição não é feita apenas de temas que têm um efeito específico eleitoral. É feito também de valores, de princípios. Mas hoje, olhando hoje, você acha que vai ter algum programa em que o senador Aécio Neves vai falar, veja o caso do mensalão, Fernando, alguma coisa é assim? muito cedo para dizer isso. O que eu consigo te dizer é que, na minha opinião, não é um tema particularmente relevante para o eleitor brasileiro e, como ponto de prova, só lembrar 2012. Há também acusações nesse campo de corrupção contra o PSDB também, né? Há casos, há um caso que vai, em tese, algum dia ser julgado no Supremo, que é o chamado mensalão mineiro. Enfim, há um caso recente agora de cartel de empresas que vendem trens para metrô e que envolve alguns governos do PSDB. Esses casos acabam se neutralizando e, no final, não tem impacto significativo? Olha, eu nunca avaliei especificamente se eles acabam se neutralizando, então é uma hipótese a se testar. O que até hoje eu realmente avaliei objetivamente é particularmente o impacto do mensalão sobre as eleições e sobre o comportamento e decisão do voto do eleitor. Então, na sua maioria, tirando um eleitor de classe média mais alta, né, que já tem uma visão sobre a política muito crítica, né, tirando esse eleitor, em geral, esses temas não têm uma penetração tão grande assim. Pensando em 2014, como você mesmo disse, o eleitor hoje, se indagado, se está melhor ou pior do que estava nos anos passados, a imensa maioria vai dizer que está melhor. Aí a outra pergunta é, a minha perspectiva, como é que eu vou estar no futuro, o que eu quero para o futuro? Mas não é lógico que esse eleitor, daí olhando os candidatos, fala, bom, esse grupo que está no poder, que é o PT, com Lula, agora com Dilma, me ajudou a ficar melhor até agora. Por que eu vou arriscar e trocar? Não tem uma força enorme que leva o eleitor a manter aquilo que está mais ou menos dando certo para ele? Não. Por que não? Porque mais ou menos dando certo. Se for uma força que está dando certo, eu te diria que sim. Mais ou menos dando certo, já são outros 500. Foi o que aconteceu em 2010 com a eleição de Dilma Rousseff, que daí o Claro. país estava num momento Ali era uma exuberante da economia. Ali era uma eleição de continuidade escancarada. Não há menor dúvida, você tinha a economia crescendo muito, você tinha exatamente o momento de boom das famílias brasileiras tendo uma renda melhor, tendo acesso a muito mais bens de consumo, a mais alimentos, se sentindo empoderadas também com mais direitos, não há menor dúvida. Agora, veja bem, essas milhões de pessoas que conseguiram prosperar, elas não são fiéis a ninguém. A preocupação delas é com o próximo passo. Então, como vai ser o dia de amanhã? É a coisa mais normal do mundo. A gente mesmo, Fernando, eu não sou diferente, duvido que você seja. A principal coisa que a gente pensa, como é que vai ser, como é que é o nosso dia de amanhã? Estamos tranquilos, vamos continuar bem, a nossa família vai continuar direito, nossos filhos vão seguir adiante. Se você começa a ter incerteza, insegurança em relação a isso, se o seu salário começa a não conseguir pagar a renovação do teu aluguel, começa a não conseguir botar os mesmos alimentos que botava em casa, o teu padrão de vida começa a ser um pouquinho comprometido, você começa a ter insegurança. Mas nós estamos falando com um país que está numa encruzilhada, com uma economia que está andando de lado, com famílias que conseguiram prosperar até um certo ponto, mas agora estão tendo dificuldade de renovar suas expectativas de continuar progredindo.
e que tem dúvidas, incertezas e inseguranças importantes em relação ao seu futuro. Eu não creio que essas incertezas se transformem em certezas daqui para o ano que vem. Que discurso, exatamente, síntese, terá Aécio Neves em 2014? No momento, na pré-campanha, ele fala muito, vamos conversar com os eleitores, está se apresentando, tentando se aproximar do eleitorado. No ano que vem, como é que se sintetiza tudo isso que você está dizendo numa campanha de um candidato de oposição como Aécio? Fernando, a síntese que a gente tem hoje é quem muda o Brasil é você. Por que a síntese da nossa mensagem é essa? Basicamente por duas razões. Você está vivendo num país onde a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos, que é a redução da desigualdade, que é a emergência de milhões de brasileiros, tanto em termos econômicos quanto em termos de cidadania mesmo, né? Ela se deve, em grande parte, ao esforço de cada uma dessas pessoas. Os brasileiros conquistaram um melhor lugar ao sol graças ao mérito próprio. E você tem muitas pessoas no Brasil hoje que compreendem o valor do mérito. Então, esse é um ponto. O eleitor com quem a gente está tentando falar hoje, que é a classe média tipicamente brasileira, que é a classe média mais baixa, ou a nova classe média brasileira, se você quiser chamar assim, é um eleitor que precisa se sentir valorizado. Não é um eleitor que é exatamente como eu te falei, não é um coitadinho, né? É o eleitor que conseguiu progredir trabalhando por mérito próprio. Então, você valorizá-lo já é uma forma muito importante de você mostrar que você compreende o que tem de novo no país. Segundo ponto, tem a ver exatamente com a agenda mais liberal que o PSDB carrega em relação à economia, né? Que é uma visão de que o agente da mudança não é essencialmente o Estado, né? O agente da mudança está na sociedade, né? São os indivíduos, são as empresas, é a sociedade civil organizada.